Muito bem, então, mais um podcast, né? Seedcast aqui, já um produto aí já originado dentro do Congresso Catarinense de Sementes. Nesse momento, com o professor André Radins. É isso, né, professor? Perfeito, isso mesmo. Bem, e ele, o professor, então, esteve no dia de ontem, mas durante o Congresso, trazendo um tema bastante atual, relevante para o mercado de sementes. E a ideia é nós trazer aqui, então, através desse veículo de comunicação, parte daquilo que foi discutido ontem, ou durante o Congresso, né? Que tu trouxe essas informações e que a gente vai realmente ampliar essa divulgação desses dados, dessas informações através dessa ferramenta. Professor André, então, o teu tema ontem, né, que foi trazido aqui para o Congresso, falar de bioinsumos e vincular também esses bioinsumos que nós estamos vivendo, essa era dos bioinsumos, ao tratamento industrial de sementes, né? Professor, para nós começar a conversa, o que tu me diz em relação aos bioinsumos? Como é que estamos vivendo esse momento? Como é que ele está sendo aceito? Como está sendo desenvolvido esse assunto no meio acadêmico, visto que tu é um professor hoje que trabalha essa docência na Fronteira Sul, né, a Universidade Federal da Fronteira Sul, o campus aqui de Chapecó. Trabalha também com pesquisa, trabalha com extensão, né? Então, professor, fica à vontade e acho que começamos realmente falando sobre os bioinsumos, né? Maravilha, muito obrigado então, Alexandre. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Então, falando de uma temática aí que está na boca de todo mundo, né? E realmente ela está se consolidando e está no mercado, e o mercado aí com projeções de duplicar dentro dos próximos 5 anos, que é o que a gente tem visto, porque é uma ferramenta que realmente está entregando, né? Está pagando a conta do processo. E aí quando eu digo uma ferramenta, é o primeiro destaque. Bioinsumo não é algo milagroso, é algo que vai ser inserido dentro do sistema, tá? Dentro do sistema, quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Que sim, a gente tem que começar a olhar a produção como um sistema produtivo. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Mas como a gente trabalha com a ideia dos bioinsumos, nós queremos olhar para isso entendendo, dentre hoje, todos os produtos que existem, e aí eu falo assim, existem muitos produtos. Nós tínhamos aí 3 produtos em 1991, passando para mais de 1.000 produtos agora em 2025 registrados. Principalmente nos últimos 10 anos, com um aumento muito expressivo. Então, o que a gente tem que entender? Os produtos, o quanto eles entregam e a forma como eles entregam, tá? Então, o mesmo bioinsumo, na realidade, vamos pensar assim, o mesmo bacilos, em muitos casos, dependendo da cepa, ele tem uma aplicabilidade diferente. O que eu quero dizer? Que há hoje um grau de importância extremamente significativo dentro do contexto das universidades, dos centros de pesquisa, de estudar, de avaliar e de entender qual realmente é o processo de entrega desses produtos dentro daqueles sistemas. E as empresas estão procurando a universidade, estão procurando a ciência para desenvolver esses produtos, porque, como já foi mencionado, a cepa ou a bactéria, né, aquilo que está ali, embora seja a mesma, às vezes vai mudar muito da forma em que ele está constituído como produto e também da forma que ele deve ser posicionado para que entregue resultado, né? Exatamente, Alexandre. Então, é esse cenário, assim, hoje, por exemplo, sim, as empresas começam a ver
as universidades, por exemplo, vou falar da universidade que eu estou, que é a Universidade Federal Fronteira Sul, aqui no campus de Chapecó. Sim, começa a se olhar para isso, porque hoje a universidade é um centro onde tem profissionais extremamente capacitados, tem laboratórios, equipamentos, ou seja, uma infraestrutura muito boa. E a universidade ela também tem esse papel, né, de geração de informação para a comunidade. Então a gente está falando do quê? Da universidade inserida realmente dentro do contexto da extensão. Então é ensino, pesquisa e extensão. Então é importante também esta aproximação das empresas. Por quê? Porque além desse papel da universidade, a universidade como si só, o curso, por exemplo, que eu estou vinculado, que é o curso de agronomia, nós temos o quê? Uma qualificação na formação do nosso profissional. Então, o nosso profissional ele sai também para o mercado cada vez mais qualificado. E aí, quando eu falo isso, a gente tem visto hoje o quê? No cenário do uso dos bioinsumos realmente, que cada vez mais há necessidade de profissionais que tenham qualificação técnica. E quando eu falo isso, por quê? Porque os bioinsumos é diferente do que um produto químico. A entrega dele é diferente. O produto químico é mais assertivo, tu vai ali, aplica tanto e o resultado é tal. Não, quando a gente fala de bioinsumos, a gente tem que entender um pouco mais do processo. Entender, como eu falei, qual é o bioinsumo que está sendo utilizado, por exemplo, um bacilos, né? Qual é a cepa. Mas para entender isso, a gente tem que entender primeiro qual é o problema do produtor. Então o técnico ele tem que ter uma capacitação também para olhar para a realidade do produtor e poder ser assertivo em fazer esse casamento certinho entre qual é o real problema e qual é o produto mais adequado para isso. Então, qualificação técnica é fundamental. E como tu mencionaste, né, houve essa explosão no mercado de bioinsumos. Nós estamos vivendo a era do bioinsumo. Inclusive, acho não tenho certeza, está sendo regulamentado, vai ter uma lei, uma normativa específica, né, para registro desses bioinsumos, né? Então, está sendo discutido junto aos órgãos regulatórios, mas o que a gente sabe e tem certeza que esse mercado vai crescer muito ainda, né? E tudo passa justamente pelo conhecimento, para que a gente consiga obter bons resultados e o produtor, principalmente, não saia lesado ou saia com a visão de que os biológicos ou os bioinsumos não entregam resultado. Então, é preciso conhecer para poder posicionar e aí sim nós ter uma ferramenta que agregue dentro do sistema. Muito bem. A questão aqui das sementes, né? Como que a gente pode até voltar um pouquinho no tempo, né? Os bioinsumos já são usados há muito tempo, olhando aí para os inoculantes, né? Então esses foram os primeiros bioinsumos que foram utilizados. Como é que tu enxerga isso? Às vezes a gente entra numa onda de que a tecnologia tem que ser atual e tal, mas tem muita coisa que já vem de muito tempo e que às vezes o produtor não está fazendo. Exatamente. O que tu me diz nesse sentido? Então, é uma pergunta maravilhosa essa, né? Primeiro, para desmistificar, né? Então, sim, temos uma lei aprovada agora em dezembro de 24, ainda tem os decretos para sair e tudo mais, mas já vai encaminhando algumas coisas a respeito da parte legal. Então, é um marco regulatório muito bom, muito bacana. Mas entrando nesse contexto, bioinsumos para soja, por exemplo, enquanto inoculante, um bradirizóbio, nossa, a gente usa há muitas décadas já. Então, assim, não é nenhuma novidade. E vem se usando e prevalece há várias décadas, porque está entregando realmente. A gente está vendo benefícios. Tu deixar, né, ou ter uma economicidade com o uso de nitrogênio é uma maravilha. E aí, só que aí, quando a gente olha para o cenário, e ontem eu trouxe isso na palestra, você vai observar que o sul, onde a gente está inserido, se usa ainda pouco. Se a gente for pensar em brade, a inoculação está lá na casa dos 60%, né? Na média, vamos botar assim. Mas quando a gente pensa numa co-inoculação, que é algo um pouco mais recente, mas
tem trabalhos aí mostrando com 15% de ganho, ou seja, o dobro do que botar só o Bradyrhizobium, por exemplo, como inoculante. Nossa, a gente vê que o nosso percentual cai para 15, 16. Então, é uma ferramenta que ela tá aí, posta e pouco explorada, né? Então, para entender que antes da gente pensar, e aí na tua pergunta foi muito feliz, assim, tecnologias também para frente, hoje tem muita tecnologia, mas a gente tem que entender que tem que fazer uma base bem feita, que é o quê? Eu encerrei ontem dizendo, a gente tem que colocar um bom produto em cima de uma ótima semente. Então não adianta botar um produto ruim em cima de uma semente boa, mas o oposto também é verdadeiro. Não adianta botar um produto bom em cima de uma semente que não é boa, que não vai entregar. Ontem eu mostrei ali alguns resultados que a gente está tendo de pesquisa, né? Enfim, produtos ainda, e aí eu vou falar de sementes, vendidas como sementes, só que, porque enfim, a legislação permite, né, algumas coisas serem sementes. Aí falando da soja que a gente testa aqui nessa ocasião. Então a gente tem o quê? Uma semente com uma entrega péssima, né? Não adianta tu posicionar o produto que for em cima, e aí a gente está falando o quê? De bioinsumos, mas nós também estamos falando do TSI, né? O tratamento industrial de sementes. Porque não vai entregar. Sim. A gente tem um problema anterior que é a semente, tá? Então esse casamento ele é importante, esse olhar. O inoculante ou biológico não vai resolver o problema da semente. Nós temos que realmente ter uma semente de alta qualidade para que ela complemente, né? E aí seria a proteção da genética, da capacidade genética dessa semente expressar maiores produtividades, Exato. melhorando o ambiente onde nós temos inseridas essa planta. E nesse sentido, até para mencionar assim, como esse mercado evoluiu, né? Antes o produtor comprava o inoculante, colocava às vezes de forma errada, né? Aplicava o inoculante de forma errada, aí na caixa algumas sementes nem recebiam o inoculante, então e hoje olhando esse universo já do TSI, né? Dos inoculantes saírem da indústria de semente já inoculadas com a dosagem correta, com a forma correta, e isso entregando o resultado, né? Como houve esse salto, assim, né? Então é um mercado que realmente evolui bastante, E né? tem muito a crescer. Ontem eu trouxe ali uns dados, né? Demonstrando que a expectativa aí é que até 28, 29, o tratamento industrial de sementes, ele ocupe aí mais de 50%, quase 60% das sementes, né? Então, ou seja, é um mercado que ele está consolidado e ele está numa onda de crescimento muito grande. Por quê? Porque a gente tem algumas praticidades para o agricultor, né, em receber a semente pronta, tratada, reduz algumas possibilidades de contaminação, seja para o operador, seja também para o ambiente. Por quê? Porque é uma dose bem certa, bem posicionada, um produto bem posicionado. E aí os biológicos, a gente trabalha muito com isso aqui na universidade, estão entrando junto. Por quê? Porque é mais fácil, tu já coloca a semente com o tratamento completo, seja para fungicida, inseticida, nematicida, e aí tu tá colocando ali outros promotores de crescimento, outros indutores de resistência, então tem uma série de outros elementos que estão vindo ali junto. E aí quando eu trago isso, eu iniciei ontem falando o seguinte, semente hoje é uma unidade produtiva. Tanto é que em alguns casos a gente compra por unidade já, né? Então é uma unidade, mas eu digo que ela é uma unidade porque tem a genética, mas também tem todos os produtos que estão envolvidos ali dentro dessa tecnologia. E nós temos visto que hoje as sementes, realmente, a gente faz sempre testemunhas com sementes nuas, né? Ou seja, sem nenhum tipo de aplicação, e a patologia está bem complicada, assim, ela está afetando muito um processo de germinação, emergência e o estabelecimento inicial. E aí, quando eu falo isso, eu digo assim, até o estabelecimento inicial é uma grande importância que a semente tem, porque ela é a fonte de energia, né, até virar uma planta efetivamente. Então, sim, a gente tem que olhar esse sistema, semente, os produtos que estão ali, e aí a gente vai olhar o quê? Compatibilidade. Então, tem que ser produtos compatíveis. Então, a gente veja só, Alexandre, a complexidade disso. É uma semente boa,
um produto bom, que tem que ser posicionado para realmente o que é o problema que o agricultor tem, dentro de uma capacidade que a semente tem em receber esses produtos todos aí em volta, e a compatibilidade de todo esse cenário, biológicos, com químicos, com a semente. A gente tem testes, por exemplo, com diversas espécies e dentro de uma espécie com cultivares diferentes, e os produtos entregam diferente. Então, a questão técnica, de novo, ela vem à tona. Sim, a gente precisa entender muito bem esse processo. Ele dá muito certo, desde que bem realizado, né? E para complementar, os biológicos não substituem químicos, né? Eles vêm realmente para somar dentro deste universo que já existe. Então essa complexidade de produtos que hoje estão embarcadas na semente, né? E nem só na semente também, é claro que o tema hoje do congresso é sementes e por isso de a gente estar falando, mas hoje nós temos inoculadores de sulco, né? Que também melhoram esse ambiente de semente. Então, para ver que realmente tudo que está sendo pensado, desenvolvido para melhorar as condições de ambiência onde estará essa semente para que ela expresse o melhor potencial genético. Exatamente. Então é uma questão fundamental isso. Por isso que eu trouxe eles, na primeira fala eles entram como ferramentas. Eles não substituem nada. Eles são ferramentas e por isso dessa última fala de compatibilidade, ou seja, sim, é necessário entender isso. Por quê? Porque eles vêm se agregar a um processo existente. Como eu falei, não são milagrosos, mas entregam e pagam a conta quando bem posicionados, bem colocados dentro dos sistemas. E aí, para isso, de novo, sim, entender o sistema. E aí, a questão dos sulcos é muito bacana, assim, então nem tudo precisa estar diretamente na semente, mas colocado junto com a semente já tem uma entrega muito boa. E é uma ótima opção que tem. Então, sim, entender esse ambiente é fantástico e é isso que a gente precisa cada vez mais. Mas, assim, isso dá trabalho, isso é complexo e, às vezes, assim, quando a gente olha para o cenário como um todo, o agricultor nem sempre quer usar, o técnico nem sempre quer vender. Por quê? Porque realmente tu começa a olhar o processo produtivo com outros olhos, né? Mas hoje eles se colocam, inclusive, como uma ferramenta fundamental dentro do processo, porque a gente está vendo, está recebendo sementes com os tratamentos TSIs, que eles não estão segurando mais os problemas de patogenicidade, por exemplo, das sementes. Então, os bioinsumos, eles são uma ferramenta necessária hoje. Professor, eu sei que o tempo é bem corrido, mas uma última mensagem para a gente encerrar a nossa conversa, né? Alguma dica, alguma mensagem para realmente que fique essa sugestão para os usuários de semente associados aos biológicos. Perfeito. Eu acho que assim, a primeira grande questão, pensando em produtor, e aí o Alexandre aqui sabe, eu sou filho de agricultores, meus pais ainda são agricultores, então eu sempre olho por esse cenário primeiro. Quando eu olho para isso, eu digo assim, procurar uma orientação técnica boa, de confiança. Então, isso é o primeiro passo, né? Então, a gente tem que confiar, porque senão a gente está gastando dinheiro, daqui a pouco sem resolver o problema. Fazer o básico bem feito, ou seja, usar as ferramentas posicionadas da maneira certa. Vamos pensar em inoculante? Opa, vamos. Vamos pensar no segundo momento, como eu trouxe, a dor. Qual é? É um problema de fungo? É um problema de nematóide? Então vem esse. Vem depois o terceiro, o problema é fósforo, vamos botar um solubilizador de fósforo. Problema depois, vem a C como estrezida, vamos botar um marabataí junto. Então assim, a gente tem uma sequência, mas que o quê? Precisa de uma orientação técnica confiável, de uma empresa que ofereça produtos que também sejam confiáveis. Então, acima de tudo é isso, fazer bem feito com uma orientação. E acho que esse é o nosso papel na universidade também, formar profissionais que consigam entregar esse tipo de resposta. Ótimo. Então, estivemos aqui com o professor André Radins, né, da Universidade da Fronteira Sul. Agradecemos a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço.